questão automobilística, a formação das estradas, foi talvez um dos grandes impedimentos ao desenvolvimento de uma área ferroviária bem desenvolvida a partir da iniciativa privada. Várias questões que foram discutidas aqui, na verdade, a relação histórica, as primeiras tentativas de construção de ferrovias de forma mais ampla, mais abrangente, as vantagens que isso tem num país grande, a demanda que o setor privado geralmente tem relativa a essas questões num país como o Brasil, de dimensões continentais como o Brasil, e também a gente abordou o mesmo processo equivalente, como foi os paralelos da questão ferroviária no Brasil, historicamente, com o desenvolvimento das ferrovias americanas no século XIX. Foi um papo bem legal. O João, que é autor de 2 livros, né, a respeito do assunto, e que também é um austríaco por excelência. Então, foi uma análise bastante interessante, várias questões que colocaram aqui. Também ele aproveitou e trouxe muitos aspectos a partir da própria perspectiva austríaca dele, sobre a mesma questão das ferrovias americanas agora no contexto de crise, na medida em que elas passavam por um amplo processo ao longo do século XIX, começo do século XX, e que se estende aos dias atuais de intervenção estatal. Foi um papo bem legal. E acho que é isso. Então, uma boa live para todos e até a próxima. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos. Eu estou aqui com o Lucas Cameron e hoje a gente está fazendo a terceira instância, a terceira edição do Conversa Cataláctica, aquele quadro que a gente traz gente interessante, libertários interessantes para conversar. E hoje a gente está aqui com o João Rodrigues Lanza, amigo meu pessoal de longa data, formado lá na GV, mestrando na USP. É o cara que mais manja de ferrovia, mercado ferroviário, mercado de transportes em geral, que eu já vi, com certeza o melhor do Brasil, e possivelmente arriscaria um dos tops do mundo. Ele que é autor de Mercado e Políticas Públicas, de Ferrovias, Mercado e Políticas Públicas, o Desafio e Perspectivas do Setor Ferroviário Brasileiro. Assassinei tudo que eu tentei ler, mas enfim, 2 livros muito bons sobre shortline. Vou até deixar o link da Amazon aqui nos comentários para quem quiser ver depois. Botar já no chat aqui o link da Amazon dos 2 livros para o pessoal. E hoje a gente vai conversar sobre trem, basicamente. Aí você fala, pô, por que caralhos eu quero saber sobre trem? Eu não sou maquinista, não mexo com isso. Como a gente vai ver hoje que o mercado ferroviário e o mercado de transporte em geral, porque as duas coisas não são perfeitamente dissociáveis, né? Eles são uma extensão básica do direito de ir e vir da pessoa. E a regulação de mercado, ela acaba começando pela regulação desses mercados, né, João? A gente estava conversando mais cedo, antes de começar o podcast. Aliás, tô falando pra caralho, vou deixar você falar. Explica aí, por que caralhos alguém devia ligar, uma pessoa média, pessoa que está assistindo a gente agora, devia se importar com o trem? Opa, boa noite, pessoal. Bem, eu sou o João Rodrigues, como já apresentado, fui amigo de faculdade do Bill. Nós participávamos das reuniões do Grupo de Estudos Liberais John Galt, e na graduação eu desenvolvi a iniciação científica, que era também nessa mesma época do Grupo de Estudos, e eu comecei a estudar transporte ferroviário, que era algo que eu já tinha interesse desde bem pequeno, e aí eu descobri como profissionalizar isso daí na carreira acadêmica na graduação, né? No começo, né, a gente, também quando a gente apresentou lá no Galt, né, em 2017, 2018, o pessoal também não fazia a menor ideia, né? Por que num grupo de estudos liberais a gente está discutindo o trem? Aliás, bons tempos onde a gente não sabia nem a diferença de liberal para libertário ainda, né? Era tudo ideias de liberdade. A gente ainda estava começando, assim. Né? Ainda estava lendo Ação Humana do Mises. Era bem descobrindo a escola austríaca. Mas explica aí, por que diabos que o que diabos que é importante saber de trem, por que diabos que é interessante em saber de trem e saber a história do mercado e o funcionamento do mercado? Sim, então, né, é um tema que no começo a gente não achava, né, por que está relacionado isso com o libertarianismo, né, mas basicamente porque a expansão do Estado
e as regulações, a maioria dos que a gente conhece, como o CAD, que é o órgão antitrust, as agências reguladoras que tem por aí no governo, não só no Brasil, mas tem esse aparato burocrático em quase todo o país do mundo, na União Europeia, nos Estados Unidos, na Ásia, e esse aparato todo, ele surgiu, é uma coisa que o cidadão médio não sabe direito como funciona, e ele surgiu assim com o transporte ferroviário. Era um movimento que surgiu nos Estados Unidos, conhecido como movimento antitrust, que era baseado numa questão de tarifa ferroviária. Era uma briga por tarifa. Porque o que acontecia... Ele começou querendo padronizar a tarifa? Queriam padronizar as tarifas das companhias ferroviárias. Porque os Estados Unidos, na época, tinham várias companhias que concorriam entre si, e muitas com origens bem distintas. Tinha tanto companhia fundada, que era uma empresa de mercado, como a Pennsylvania Railroad e a North Central, que competiam entre si, e tinha até as companhias mais corruptas lá, como a Northern Pacific e Union Pacific, que faziam aquelas transcontinentais com subsídio público, e, obviamente, tinha os melhores que conseguiam cobrar tarifa menor para os clientes. E também eles davam desconto de frete para os clientes que transportassem mais. Sim. Que americano, em geral, gosta de trem grande pesado, eles gostam de transportar coisa por volume lá. Isso desde o século XIX. E esse movimento, isso desagradava um monte de gente que foi atrás do governo fazer lobby político para regular a tarifa ferroviária para não ter que pagar mais para o cliente que embarca mais. Sim. Então a reclamação era de discriminação de preço, então, que o pessoal estava favorecendo. Discriminação de preço. Sim. Era uma reclamação por discriminação de preço que culminou lá nos Estados Unidos com a criação da primeira agência reguladora do mundo. Que foi Ela foi a primeira agência de regulação do mundo, foi para regular tarifa de trem? É isso mesmo? Sim, a primeira agência reguladora do mundo foi para isso. E depois estenderam esse aparato para outras coisas, como saneamento, rodovia, ônibus, avião. Mas o negócio mesmo nasceu para regular tarifas de trem. Caralho, eu não sabia disso. E é estranho que a gente não aprende isso, né? A história que eu aprendia do trem, do mercado ferroviário americano, é que você tinha um ou dois empresários gigantescos que suprimiram toda a concorrência, que estavam matando o livre mercado americano, e que isso foi tão grave, tão destrutivo para a economia, que o Estado, mesmo na América, precisou intervir. Né? A gente sabe que, com certeza, não é bem assim, porque é muita coincidência que isso tenha acontecido justamente quando o progressivismo e o pragmatismo, os movimentos mais estatistas americanos começaram a ascender. Mas você consegue colocar isso em termos mais concretos? Quem que eram essas grandes empresas? Qual que era o tipo de competição que estava rolando? E quem começou a fazer lobbying por quê? Sabe? Sim, consigo. As empresas mesmo, nos Estados Unidos, tinham várias. É um mito esse papo de que estava tudo concentrado na mão de algumas poucas empresas. Tinha algumas que eram foda, como a Pennsylvania Railroad, que tinha um volume de tráfego absurdo. Assim, para ter ideia, a Pennsylvania Railroad, ela tinha sozinha, ela tinha por mês o tráfego que o Brasil inteiro tinha por ano. Porra! Era foda. Isso era uma de várias empresas competindo, era a maior de várias. Tinha uma melhor central, que era concorrente, tinha o Haven, Baltimore, Ohio, que foi a primeira. Mas nos Estados Unidos, no leste, na costa leste em geral, eles tinham uma expansão relativamente de mercado, que é onde surgiu a ferrovia, lá por volta de 1830, 40. Eles tinham uma expansão relativamente pulverizada. Tinha algumas que eram maiores, mas tinha bastante concorrência lá. É engraçado que a gente ouve falar do monopólio natural, né? Essa ideia que os economistas positivistas ortodoxos têm, de que tem certos mercados que naturalmente tendem ao monopólio, convergem a um monopólio, e o mercado de trem supostamente é um desses. Sim. É um desses. É uma teoria que tem pouco base na realidade, né? Porque na época eles tinham mais de 20 grandes companhias lá nos Estados Unidos, tinha Norfolk Western ainda. Só de citar nome assim de ferrovia americana que tinha nos Estados Unidos no século XIX, dá para passar uma hora aqui.
contando cada uma. Sim. Na costa leste. A corrupção mesmo no mercado ferroviário americano começou com as transcontinentais, com o Abraham Lincoln, que decidiu curiosamente o cara que lutou a guerra civil para expandir o governo central também, né? Sim. Ele que começou com a política das transcontinentais, que eram as ferrovias que iriam para a costa oeste dos Estados Unidos, e ele criou uma política de subsídio por quilômetro de linha. A companhia ganhava uma certa verba por quilômetro de linha. Eu não lembro o valor exato. Então as transcontinentais, elas não começaram por pressão de mercado, por gente querendo... Elas eram subsidiadas. Elas ganhavam valor, por exemplo... $3.000 por milha de linha construída em terreno plano, 4 mil em sinuoso. Eu não lembro o valor exatamente, porque corrigido pela inflação muda. Mas era algo assim, elas ganhavam subsídio para construir. Isso é uma coisa que a galera hoje amplamente acredita, como o nosso Estado promoveu uma política pública de transporte ferroviário. Mas assim, isso é um puta exemplo de fracasso na história americana. Sabe por quê? Porque as companhias ganhavam um subsídio maior por terreno acidentado, elas construíam um traçado cagadíssimo, passando em um monte de terreno montanhoso, em pântano, para ganhar mais subsídio. Literalmente queimaram um recurso desnecessário para ganhar mais subsídio. Puta merda. Queimaram dinheiro. O cara ganha $3.000 por quilômetro de linha, então ele construiu uma linha que custava $1.000 e embolsava os outros 2.000. Sim. Por isso que a lucratividade da empresa no começo da construção era absurda. Sim. Depois a Union Pacific, por exemplo, teve que ter uma cerimônia famosa nos Estados Unidos, que é aquela de Promontory, que é quando a Golden Spike, quando juntaram os trilhos da Union Pacific e da Central Pacific, que lá em Utah, eu acho. A Union Pacific e a Central Pacific tiveram que refazer a linha do zero. Eles construíram em 1869, mas tiveram que fazer uma obra na linha inteira, geralzona, para conseguir manter isso minimamente viável para o tráfego. Porque assim, os caras assentavam trilho até em cima de gelo, em lago congelado. Caralho. O negócio era literalmente só para gastar dinheiro botando trilho no chão mesmo. Sim. Qualquer semelhança com o Odebrecht não é mera coincidência. E eu li no livro recentemente também que, assim, a Transcontinental foi construída pela Union Pacific, que saía de Chicago, e pela Central Pacific, que saía de Sacramento. E o trilho que saía de Sacramento, eles transportavam da costa leste dos Estados Unidos, ia lá para... Não tinha o canal do Panamá, tinha que ir lá para a Argentina, de navio, e subir o Pacífico inteiro para chegar lá. Caralho. Era uma obra ineficiente ao extremo, em vez de sair construindo o final de Chicago. Os caras fizeram um bagulho ineficiente total. E o que era? Você fala bastante das short lines nos seus livros. Sim. A short line é o que explica pro eu não vou fingir que eu não li o livro. Mas assim, explica pro pessoal o que é a short line, como é que ele é um modelo diferente dessas grandes linhas promovidas pelo Posso Estado. Explicar mais pra frente? Pode, manda bala, você que manda. Então, falando ainda eu prefiro seguir uma ordem cronológica e até falar das short lines que são mais recentes. O programa é meu, você vai falar o que eu quiser, tio. Você que manja como é que explica melhor isso aí. Mas manda bala. Mas então, né, tá falando da expansão do leste, né? Era uma expansão bem corrupta, que as companhias faziam isso, com exceção de uma empresa que não se conta, né, na história mainstream sobre ferrovia, né, que foi a Great Northern, que era do James Hill, que era um comerciante pobre que comprou uma ferrovia falida. Era Chicago, St. Paul e Pacific, o nome da empresa. Eu acho que era esse, Chicago, St. Paul e Pacific, alguma coisa assim, lá no norte dos Estados Unidos, e construiu uma linha inteira sem subsídio governamental. Ele construiu não era de Chicago, era de St. Paul até o Idaho, uma linha transcontinental sem subsídio. Uma transcontinental sem subsídio? Sim, sem subsídio. E foi a única que não veio à falência. Caralho. Todas as outras quebraram depois, tiveram que fazer obra. E a treta do antitruste nasceu daí, porque o cara tinha um traçado que era muito melhor que as concorrentes, tinha um frete que era muito mais barato,
E, obviamente, ele conseguia desbancar as outras companhias, que compensava para muito produtor rural desviar produto pela rota dele. Sim. Ele É basicamente o que a gente vê na Revolta de Atlas. Eu sei que você, incrivelmente, apesar dos meus protestos, ainda não leu, mas assim, o pessoal que leu já tá com a pulga atrás da orelha de caralho. É exatamente a mesma narrativa. É exatamente a mesma história. A Taggart Transcontinental é baseada na Great Northern Railway, que era a Chicago St. Paul, que o James Hill renomeou Great Northern em 1887 ou 89. E ele construiu isso que na década de 60 ali? 1860, 70. Ah, da hora. Construiu. É o que faz todo sentido. Para quem entende o mínimo de escola austríaca, das mecânicas do mercado, a gente sabe que quando você tem subsídio, você tem bolha. Quando você tem subsídio, você tem um monte de gente lucrando pra caralho, torrando dinheiro do Estado para fazer uma coisa cujo propósito não é dar lucro. Exato. O propósito não é dar lucro. O propósito é fazer lobby para receber subsídio. Enquanto que quando você tem um empresário privado botando centenas de milhões de dólares a perder se ele fizer a conta errada, o cara só vai fazer uma transcontinental se ele souber que tem mercado para pagar o frete, né? É, claro, né? A treta do antitruste nasceu exatamente com os protestos dos produtores rurais nos Estados Unidos com as tarifas ferroviárias, que era exatamente essa questão das transcontinentais versus a Great Northern. Porque explica melhor qual foi porque para eles não era legal ter uma transcontinental com preço mais barato? Qual que foi esse protesto? O problema é que quem tinha acesso à transcontinental, à Great Northern, conseguia frete melhor e ganhava frete por volume. Então, era muito mais competitivo no mercado do que o produtor que estava na região servida pela Northern Pacific, que era a concorrente ineficiente da Great Northern. Saquei. Só que ao invés de então deixar a porra da Pacific quebrar e a Great Northern eventualmente expandir para esses lados, os caras preferiram regular mesmo. Sim, baixaram a regulação. Mas sobre a questão mesmo, a Great Northern Pacific deu um tapa nela, que era a concorrente mais ineficiente, comprou a Chicago Burlington Quincy e a Seattle Spokane, que virou a Burlington Northern, que virou a BNSF hoje, que é do Warren Buffett. Isso tudo ali naquele final do século XIX, né? 1800 e... sim. Aliás, o James Hill, ele queria fazer a BNSF, 100 anos antes do Warren Buffett existir, pensar o projeto era o mesmo. Porque ele já queria comprar todas, só que o órgão antitruste na época barrou. Acho que era o Theodore Roosevelt, o presidente. Era o Roosevelt. O Sherman Act foi em 85, né? 1890. O Interstate Commerce Act foi em 1887, para regular a tarifa ferroviária. Entendi. Então começa ali em 87 como uma regulação só de tarifa, não... Uma regulação de frete que, obviamente, tabelava por cima. Para o produtor ineficiente era compensável e para o produtor muito eficiente ficava ruim. Sim, era uma tarifa média. E como reclamação do agro americano. Aliás, o agro americano que até hoje é subsidiado até o talo, né? Sim, né? Mas a história nasceu daí. O James Hill, um dos primeiros processos antitruste o primeiro foi o da Standard Oil, que eu vou falar depois, mas talvez o segundo ou terceiro foi o James Hill, que ele queria comprar a Northern Pacific, a Burlington Quincy, a Chicago, e fazer uma companhia gigantesca que ia servir 25% dos Estados Unidos sozinha. Caralho. Ele tentou fazer essa fusão naquela época, mas só liberaram muitos anos depois do processo. Mas eventualmente liberaram, pelo menos. Eventualmente liberaram. E era ele o dono da empresa ainda ou liberaram depois de passar? Não, foi 100 anos depois, ele já tinha morrido. Saquei. Mas a Interstate, no começo, ela foi vista... Claro, tinha muita corrupção. E... No começo, né? Porque tinha um problema claro, né? Como é que o cara vai regular a tarifa ferrovia e tarifa ferrovia, né? Começa a contratar e pedir sugestão para os caras das ferrovias, que eram os caras que entendiam como funcionava o negócio.
Sim. Era aquilo que o George Stigler define, da Escola de Chicago, define como captura regulatória, que é o regulador acabar servindo ao grupo de interesse regulado. Que é o que a gente vê em quase todo mercado regulado hoje em Regulado. dia. É a relação do Itaú com o Banco Central, é a relação da... Todas. Todas, E também, outro exemplo da captura era o que a Interstate Commerce Commission fez no começo com os caminhões. Quando surgiu o transporte rodoviário, eles baixavam um monte de restrição para proibir tamanho, peso e quilometragem de caminhão, para manter carga cativa na ferrovia. Caralho. Então isso começou no mercado de trem e foi expandindo para todos os mercados adjacentes, basicamente. Sim. Foi para rodoviário que as companhias ferroviárias começaram a ver que ia começar a competir com muito ramal pequeno. Por causa da intervenção estatal encarecendo o preço da ferrovia, no caso. O frete ferroviário. Então foi bem rápida a degeneração, né? Foi bem rápida a degeneração da primeira regulamentação para isso começar a se traduzir no FED já em 1913, foi questão de 30 anos. O FED seguiu a mesma lógica, né? Ele foi o antitrust dos bancos. Você teve um monte de banco que era menos eficiente, mais fraudulento, com base em subsídio. Eventualmente, esses caras quebraram e fizeram lobby para que fosse criado o Federal Reserve para dar uma ajudinha ali para eles a custo dos bancos honestos. A mesma lógica. O Banco Central é a agência reguladora do banco. Sim. É a mesma lógica aplicada no mercado monetário. Sim. E outro processo famoso que eu tinha esquecido de contar também era o da Standard Oil, né? Esse é mencionado famosíssimo aí em antitrust. Era a empresa que supostamente estava matando toda a concorrência. Sim. Aliás, antes de você entrar na Standard Oil, porque eu sei que a Standard Oil chama mais atenção e o pessoal quer ouvir. Pessoal, aproveitando que já tem bastante gente assistindo, deixa o like aí, siga a gente, compartilhe o vídeo para alguém e deixe os seus comentários. Eu tô aqui trocando ideia com o João, mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema para ele, podem mandar nos comentários, no chat aí, é tranquilo. Claro. Mas manda bala aí. Como é que funcionou essa regulação da Standard Oil? A Standard Oil era o caso que motivou o antitrust, porque era uma empresa que estava crescendo muito, porque o Rockefeller ele descobriu que o mercado de distribuição, refino e produção de petróleo e derivados era muito fragmentado, muito produtor amador. E ele criou uma coisa que era conhecida como a integração vertical, que ele começou a criar uma cadeia que ele minerava o petróleo, refinava, enlatava e vendia. E isso permitiu uma economia de escala absurda no processo, porque eliminava custo, porque tudo era movimentação interna de insumo. Sim. E isso permitiu para ele uma puta economia de escala. O cara chegava ao ponto, ele foi o primeiro cliente particular da indústria ferroviária. Era o cara que ele comprava o próprio vagão de trem para a companhia transportar o produto dele. Sim. É uma prática que existe até hoje. Tipo, tudo que é ferrovia, o tanque é particular. Um monte de vagão é próprio da companhia, mas o tanque, até hoje, é um vagão conhecido porque é particular. Porque é um vagão muito específico. Isso começou com o Rockefeller. Ele que começou a criar vagão tanque próprio para transportar os produtos dele, e depois ele comprou briga com as companhias ferroviárias porque ele começou a criar gasoduto para transportar, para desviar parte dos produtos dele de vagão tanque. Ele começou a usar tanque para algumas rotas e gasoduto para outras. Era um negócio incrível. E ao contrário... Foram os primeiros gasodutos da história também, né? Sim. Foram os primeiros. Ele criou a ideia de usar gasoduto para transportar petróleo. Sim. E também, outra coisa que se conta pouco em livro, e nos cursos de história que a gente vê por aí, é que eles praticavam, é uma coisa assim, né? Eles praticavam concorrência predatória, né? Ou preço mais alto que o normal. É uma história um tanto conflituosa, né? Porque a galera fala que ora o trust pratica um preço mais alto, porque ele tem muito mercado, ora eles praticam um preço predatório, que é para quebrar concorrente. Sim. Uma coisa que o Di Lorenzo conta nas aulas do MBA dele, né? Com exemplo assim, você produziria uma furadeira que custa $100 para fazer, venderia ela por $50,
por um preço indeterminado até todo mundo da concorrência eventualmente quebrar, e aí você vai subir o preço? E a maioria dos executivos diz, obviamente não, o meu chefe vai me demitir se eu propuser uma ideia dessa lá na empresa. Mas, sim, curiosamente... até porque se você fizesse isso, a hora que você subisse o preço, você ia abrir margem para entrar novas empresas. Mais barato. Sim. E sem tá completamente endividado com o prejuízo que você teve para fazer o preço predatório. É uma coisa uma coisa que assim, os caras do MBA tiram risada, né? Mas é uma teoria que é amplamente aceita no antitrust mesmo. Já li vários manuais de antitrust, eles realmente propõem isso como algo sério, que a empresa realmente faz isso. Mas tem uma coisa que o ideólogo de esquerda não deixa interferir nas suas ideias, é a realidade do mercado. É mesmo. É uma coisa que os caras do MBA tiram risada, mas em antitrust mesmo, isso é levado a sério. Sendo que no caso, a concorrência predatória, como a do Rockefeller, na verdade, que ele conseguia vender a um custo muito menor que a concorrência. Tipo, ele derrubou o preço em 10 anos do galão de petróleo, tipo, de $5 para 30 centavos de dólar. Caralho! Ele derrubou o preço absurdamente. Era disso que a concorrência reclamava, que os caras não conseguiam competir com o Rockefeller. Sim, olha que cara merda. Que cara merda, vendendo petróleo extremamente mais barato pro resto do mundo. É, real. A encrenca que deu o antitrust do outro lado foi essa da Standard Oil, que estava barateando demais o preço, que a galera chama de concorrência predatória. Sim. Também é uma coisa engraçada, né? Porque para o consumidor o preço está caindo absurdamente. É uma coisa ótima, né? Você compra muito mais por menos. Pois é, principalmente agora que a gente está no Brasil com a gasolina torando o pau, a melhor coisa do mundo seria um Rockefeller praticando essa concorrência predatória. Né? Mas isso no antitrust é visto como predatório, né? O cara tá desalocando os concorrentes do mercado. Sim. E um dos senadores, se eu não me engano, nos Estados Unidos, falava disso, né? Que o problema dos trusts era que eles eliminavam concorrentes menos eficientes do mercado. Sim. Isso numa sessão no Congresso dos Estados Unidos. O Thomas de Lourenço documentou isso no artigo dele. Caralho. Os caras conseguiram a façanha de sequestrar o conceito de concorrência, que era tratado como uma virtude, e tornar isso algo para justificar estatismo e sacrificar o melhor das pessoas que estavam no processo de concorrência. Pois é, tem todo mundo que concorrer, mas se alguém ganhar na concorrência, a gente tem um problema, né? Uhum. Sim. Foda. Acho que eu não lembro quem disse, acho que foi o George Orwell, que era social-democrata, o cara escreve que assim, né, o problema da competição é que alguém as vence. Pois é. Como se como se você ter um vencedor que tem lucros absurdos fosse ruim. Fosse a destruição da concorrência e não um dos possíveis resultados e uma possível forma de concorrência. Não é como se o Rockefeller, uma vez ganhando o mercado, ele fosse manter o mercado para sempre, não importa o que ele fizesse. Se ele começasse a cobrar $10 no galão de gasolina, rapidinho ia aparecer mais gente para concorrer com ele. Né? Claro, né? O cara não faz sentido, né? Pois é. Não, eu ia pedir para você contar mais da história mesmo. Que também não faz sentido, né? Se o cara desloca concorrente porque ele abaixa o preço para expulsar os concorrentes, não faz o mínimo sentido no longo prazo ele subir o preço de novo. Pois é. Porque isso vai trazer concorrência. Pois é. O Mises e o Rothbard batem muito dentro da escola austríaca no mito do preço monopolístico, né? A ideia de que não é porque você tem um monopólio que você é capaz de abusar esse monopólio para ter para praticar um preço abusivo. Que só é possível quando você, de fato, estatiza o monopólio e torna a competição inviável por ditado estatal. Porque se você tenta praticar, mesmo sendo um monopólio, mesmo você tendo eliminado toda a concorrência, se você tenta botar um preço alto, você plantou as sementes da sua nova concorrência. Sim. O Rothbard, ele também traz uma questão que é pouco ocultada pela teoria microeconômica, né? Que assim, se você só tem uma empresa produzindo um produto num determinado lugar, não tem como você saber qual que é o real preço daquilo, ou qual que é o real custo daquilo, ou qual que seria o custo que prevaleceria em competição, que seria o que a galera mainstream de hoje chama de custo-preço competitivo, né? Sim. Porque você não tem...
você não tem outro cara oferecendo com outro preço para testar essa hipótese do que é o real Em última preço. instância, não tem outra realidade com a qual comparar a nossa realidade de mercado. Né? O contrafactual do negócio é ele mesmo. Exato. É como o Diego Sausen tá falando aqui nos comentários. Se vende mais barato é dumping, se vende mais caro é monopólio, se vende no mesmo preço é cartel. Não tem pra onde correr mesmo. Quando você começa com essa narrativa. Uhum. Não tem, né? E outra coisa, né, é que o Thomas de Lorenzo, o que é o sucesso dos artigos e do livro dele, é que ele fala exatamente como as regulações surgiram por uma questão política e que os economistas daquela época, do final do século XIX, não tinham nenhum entendimento, eles não viam nada disso como o surgimento de monopólio ou práticas predatórias, alguma coisa que fosse prejudicial à concorrência. Isso surgiu só no século XX, quando formalizaram, o Hicks e o Samuelson formalizaram, por exemplo, a noção de competição perfeita. Sim. E se criou essa noção de que você ter muita economia de escala, muita infraestrutura fixa, essas coisas, é um problema anticompetitivo. Sim, aliás, o pessoal subestima o impacto negativo que o Hicks e o Samuelson tiveram na economia, né? Todo mundo fala muito do Marx, fala muito do Keynes, mas esses caras são uma bosta mesmo, mas não são a base do que há de errado com o pensamento ortodoxo de hoje em dia. O Samuelson e o Hicks, que começaram a formalizar esse negócio de modelo de competição perfeita, função de peso morto e função de utilidade agregada, tudo isso começou com eles formalizando o que caras como o Keynes tinham feito de forma difusa ali, né? Uhum. Sim. O que os austríacos, que nem o Armentano e o de Lorenzo, batem em cima é que esses caras deram racional para um negócio que não tinha nenhuma justificativa econômica. Era algo que era visto como pura burocracia. Os economistas da época viam isso como uma burocracia estatal. E sim, não se você vai olhar essencial. Se você vai olhar para os próprios caras, para o próprio Roosevelt, para o próprio movimento transcendentalista, movimento progressivista nos Estados Unidos, eles abertamente falavam que não tinha uma racionalidade por trás, porque quando você está no governo, você não é possível ser racional, você tem que agir de como o espírito do seu povo demanda. Eles eram caras fundamentalmente irracionais que pregavam a irracionalidade, a emoção e o espírito do povo, sabe? Era um papo bem nazista mesmo, assim, do mesmo jeito que o Hitler não era muito racional, esses caras não eram muito racionais, eles não enalteciam essa visão científica que depois o Hicks e o Samuelson vão enaltecer. Sim. Eles deram racional para essa burocracia com a teoria neoclássica de monopólio natural. Sim, e ainda se vendem como os defensores da liberdade, né? Os neoclássicos defendem a liberdade, enquanto que os neo-keynesianos são a verdadeira esquerda. Isso é foda. Maldita macroeconomia. Maldita macroeconomia. Mas é bem isso mesmo. E voltando ao tópico de ferrovia, né? Sim. Nos Estados Unidos, eles tiveram uma puta deterioração do sistema ferroviário, principalmente depois da Segunda Guerra. E com a concorrência do modal rodoviário, obviamente, os caras com tanta burocracia não conseguiam segurar. E isso chegou num ponto que a infraestrutura deles começou a decair e começaram as desregulamentações na década de 60, 70. E aí que entra do século passado já, né? Século passado. 100 anos depois 100 anos. do anti-puta, né? O que chamou a atenção deles na época foi quando faliu a Pennsylvania Railroad, que era a maior companhia do país. E tinha um volume de tráfego absurdo. Tipo, ela tinha só... Para dar ideia, ela tinha sozinha mais tráfego que, assim, todas as transcontinentais juntas. Caralho. Porque era uma região... Aquele nordeste dos Estados Unidos era uma região muito industrializada. Isso, curiosamente, depois de todas as leis antitrust, né? Sim. Quando começou a declinar a indústria lá e também começou a migrar muita indústria para caminhão, aí que a PRR perdeu o lucro e faliu, virou a PEN Central. Sim. E também, ao contrário do que a galera diz, que tipo, o mercado ferroviário era monopólio naquela época, do século XIX, a Pennsylvania dividiu com a concorrente dela, que era uma concorrente mortal, a New York Central. Os caras não se davam dentro do escritório de trabalho, e tipo, toda a padronização técnica da ferrovia era diferente.
Os caras não conseguiam circular trem junto, batia trem. Era um negócio bizarro, assim, que era 2 mundos diferentes, totalmente diferentes. A concorrência chegava até o nível da forma de pensar do pessoal mesmo. Era o que os caras bateram de trem nos Estados Unidos. Os caras bateram de trem ali na fusão só com acidente foi um absurdo. E depois a Penn Central acabou falindo por causa dessa incompatibilidade. E 3, 4 anos depois, durou pouquíssimo tempo. Saquei. Aí então elas foram se unificando e se centralizando e monopolizando o mercado, porque elas foram quebrando por causa da intervenção estatal, basicamente. Sim. Com a liberação também dos Estados Unidos, eles começaram a afrouxar aqueles processos de fusão, que nem o que eu contei da Great Northern. Sim, que o cara já queria comprar todo mundo. A Burlington Northern surgiu em 70, quando fundiu a Great Northern com a concorrente merda dela, que era a Northern Pacific, juntou mais 2 joint ventures das duas, virou uma companhia imensa que servia tipo 1/4 dos Estados Unidos, sozinha. Caralho. Era a maior transportadora do mundo da época. Saquei. Uhum. E as shortlines, que eram as companhias menores, elas entram nesse momento, que é quando as companhias grandes começam a falar, nós só vamos operar a linha tronco agora, trem enorme, economia de escala total, e elas começam a abrir mão de um monte de ramal secundário para outros empresários entrarem. Então elas meio que desistem de operar tudo que não seja o mais fácil possível, basicamente. Basicamente fizeram isso e terceirizaram o serviço de manobra industrial para outros caras menores. Saquei. E aí eles desregulamentaram, por causa disso eles desregulamentaram as short lines, é isso? Por causa da incapacidade de gerir mesmo? Desregulamentaram mesmo, porque, por exemplo, por questão de frete, por exemplo, e concorrência barrada com rodoviário, as companhias rodoviárias estavam falindo. Então, o governo decidiu abolir completamente o aparato regulatório e também por questão do próprio lobby das companhias ferroviárias por mais concorrência e mais livre mercado, liberdade para estabelecer frete e tudo mais. Saquei. Isso acabou culminando lá no Staggers Act de 80, que é uma desregulamentação parcial do mercado, que é mais para as companhias pequenas do que para as grandes. E hoje eles têm órgãos reguladores bem menores e a regulação deles lá é muito mais padronização técnica do que regulação econômica mesmo de frete. Saquei. Que tem hoje. Saquei. Mas explica melhor o que é uma short line. É só uma linha pequena de trem, basicamente, é isso? É uma linha pequena. É uma linha pequena, basicamente. Eles têm critérios de classificação das companhias por 3 classes, que é a classe 1, 2 e 3. É critério puramente de receita operacional e tamanho da malha ferroviária que a companhia opera. Saquei. Você falou em padronização técnica, que você ainda tem esse tipo de padronização. É basicamente padronização de segurança e afins, né? Basicamente padronização de segurança mesmo e uma coisa que consideram que é importante, que é ter uma padronização do sistema mesmo, porque eles já bateram cabeça várias vezes no passado, bateram cabeça da fusão da New York Central com a Pensilvânia, que é cada ferrovia ter a sua própria norma e virar um negócio totalmente compatível uma com a outra. Saquei. Não fica impossível de uma companhia comprar outra eventualmente e operar outra. Mas isso essa regulamentação tá funcionando, porque o que a gente tá vendo nos Estados Unidos é aquele caos no setor ferroviário, né? Você teve o acidente em Ohio, tá tendo vários. Depois eu fui pesquisar, aparentemente é normal você ter milhares de acidentes por ano nas ferrovias americanas. O que tá rolando com isso? O que tá por trás desse caos ferroviário nos Estados Unidos? Ou não é caos e é a mídia que tá aumentando? Explica pra gente que porra que tá rolando. Um pouco do caos é a pandemia, né? Porque os caras fecharam tudo, demitiram um monte de gente para cortar custo, agora postergaram uma porrada de manutenção para fazer e agora estão tendo que correr atrás. Igual a companhia aérea. Os caras demitiram manutenção postergada mesmo? É mesmo, é isso daí.
Caralho. Muito acidente lá é manutenção postergada. Caralho, é a revolta de Atlas mesmo. Meu Deus do céu. Cara, a Amtrak, por exemplo, eles demitiram um monte de gente, cortaram um monte de serviços de trem lá, de trem diário. Um monte virou trem trissemanal, ficou linha contendo 2, 3 trens por semana. E agora voltou a economia, teve a retomada, os caras estão sem maquinista, sem carro, sem locomotiva, sem porra nenhuma. Meu Deus Os caras do estão céu. com locomotiva que ficou parada, uma porrada de coisa. Sim. Então, parte desse caos é a consequência da pandemia. Caralho. E pré-pandemia, teve alguma mudança significativa desde os anos 70 para cá? Isso já tinha afetado positivamente ou já tinha uma tendência de degeneração? Porque era aquela liberação, mas no meio do caminho entre a liberação e o regulado pelo Estado. Como é que se deu essa situação? Teve alguma melhoria significativa? Uhum. Em parte sim, né? Com certeza. Porque ainda tem bastante burocracia lá, por exemplo, o custo trabalhista, que para as classes 1 é bem pesado, que em comparação com as short lines, que tem benefício fiscal e trabalhista, uma legislação mais flexível para contratar e emitir gente, salário e tudo mais. E para as classes 1, essa burocracia, esse custo sindical é bem grande, né? Por isso que Classe eles 1 que você sentaram diz são as maiores linhas. as maiores. Saquei. As maiores, na verdade, no mercado são poucas, né? Tem a Union Pacific e a BNSF na costa oeste, a CSX Norfolk Southern na costa leste. Tem as canadenses e a Kansas City Southern, que é uma bem pequenininha. E as short lines mesmo são na casa de centenas. São Saquei. 600 e poucas. Saquei. Então, a regulação incentiva... Não é que ela não incentiva, ela desincentiva muito menos a short line do que desincentiva as grandes com custo trabalhista e afins. Saquei. Sim, eles têm um relativo livre comércio dentro do ambiente das short lines, que por isso que elas cresceram absurdamente, e nas companhias classe 1 tem uma burocracia bem maior. Por isso que é difícil a concorrência das companhias grandes, e por isso que também nos Estados Unidos cresceu muito pouco a classe 1, né? Não tem uma empresa, não tem empresa privada entrando no mercado das classe 1. Sim. É um mercado é que nem o mercado de companhia aérea, né? Você tem muito menos regulação nas linhas aéreas locais nos Estados Unidos do que você tem nas linhas nacionais, internacionais e afins. Sim, por isso que você vê que companhia aérea lá nos Estados Unidos, as locais tem um monte, e as companhias internacionais, o mercado permanece o mesmo. Sim. São as mesmas há décadas. Sim. Faz sentido. Porra, e no Brasil? Como é que... Porque a gente tá falando bastante dos Estados Unidos e o Brasil. O Brasil é um país que é gigantesco e a gente praticamente não anda de trem, né? Quando alguém quer ir de São Paulo pro Rio, pega ônibus. A gente anda muito de ônibus no Brasil. Isso foi a forma... Não vou acreditar que foi o nosso mercado que escolheu andar de ônibus, porque o Brasil nunca teve um livre mercado, né? Então, o que matou o mercado ferroviário no Brasil? Ou o que... como é que funciona e como é que é a história do mercado brasileiro? Pode ser que não tenha muito tempo para passageiro, mas você tem trem de carga. Como é que é a estrutura? Para que serve? A gente tem short line no Brasil ou não? E qual que é a história por trás disso aí? Então, né? O Brasil é um país que, assim, a gente aprende em geral, né, em aula de história, que foi o JK que fudeu as nossas ferrovias, embora o Brasil tenha sido um país que sempre foi ruim de trem, desde o início das ferrovias. A gente teve uma expansão relativamente lenta, mas decente com as primeiras companhias, que eram a Estrada de Ferro Pedro II, a São Paulo Railway. Sim, aquelas companhias do Mauá, né? Sim. Elas eram relativamente um regime de livre comércio, embora tinha bastante regulação comparado com os Estados Unidos. Era tudo contrato de concessão, eles tinham zona de privilégio e tinha um incentivo que era uma lei de garantia de juros que o governo fez no começo para incentivar a construir ferrovia no Brasil. Assim, tinha um retorno sobre o capital de, por exemplo, 5%
para uma companhia ferroviária. Se a empresa não desse aquele retorno, o governo embolsava para a empresa conseguir. Era uma política que se mostrou relativamente cara no começo. É um negócio que parece a política americana também, né? De pagar para construir. É um subsídio à ineficiência, basicamente. Se você não tiver lucro, a gente... Caralho. Uhum. Teve no começo do Brasil a estrada de ferro Recife ao São Francisco, Bahia a São Francisco, que construíram linhas bem devagar com essa política de subsídio. Sim. E depois o governo, em 1873, o governo trocou um subsídio por outro. A gente começou a fazer igual aos Estados Unidos, remunerar por quilômetro de linha. Puta. Isso que começou a permitir uma expansão ferroviária absurda, com linhas de traçado horrível, que davam umas voltas gigantescas, absurdas entre uma cidade e outra. Construíram um monte de linha que era um monte de caminho de rato, cara. Se americano é bom em superfaturar coisa, imagina o brasileiro. É, real. O Brasil foi isso, exatamente. E na proclamação da República, que foi em 1889, o governo também decidiu fazer aquela política lá que foi a crise do encilhamento, que deu uma puta onda de especulação e incentivou ainda mais a expansão ferroviária do país, até que em 1891, quando o Brasil decretou falência pela primeira vez, a União viu que estavam gastando, tipo, 40% do orçamento com um subsídio para a companhia ferroviária. E os caras perceberam pior ainda, que assim, tipo, tinha 1/3 do sistema ferroviário que era dependente de subsídio do governo. Caralho. O Brasil começou a falir o sistema ferroviário, o nosso sistema ferroviário, a maioria dele no século XIX, já, muito antes do JK. Então, calma, quando é que a gente começou, bota umas datas nisso aí, quando é que a gente começou a explorar trem e quando é que isso começou a quebrar ainda no século XIX? O Brasil começou a explorar trem em 1854, sim, a 1873, que foi uma expansão bem lenta, que foi essa expansão subsidiada que você falou. Que era a época da garantia de juros. Sim. Em 1873 entra o subsídio quilométrico. Sim. De 1873, que permitiu uma expansão, tipo, a malha ferroviária brasileira quintuplicou. Mas de forma extremamente ineficiente. Total. Sim. Em 1891 é quando o governo faliu. Sim. E quebrou um monte de ferrovia junto. E no começo da Primeira República começa uma consolidação da malha, que era pegar as melhores companhias e botar para consertar as piores. Que aí surgiram companhias maiores, que nem a Leopoldina Railway, a Great Western no Brasil, deram arrendamento para uma empresa francesa das linhas da Bahia e do Sergipe. Também fizeram isso lá no Rio Grande do Sul. Foi um sistema de arrendamento para tentar consertar o sistema. E nessa época que entra, por exemplo, um empresário que nem o Percival Farquhar, que começou a comprar um monte de companhia ferroviária para gerenciar, dar um tapa no sistema. Isso é importante lembrar, aliás, não só a questão da ferrovia, como a questão da quebra do governo brasileiro na década de 90 do século XIX, porque o meio libertário tá cheio daquele pessoal pró-monarquia também, né? Que acha que os problemas do Brasil começaram na República, que na época da monarquia a gente tinha uma coroa super iluminada, e que é um mito. A coroa brasileira já tinha um banco central, já inflacionava, já mexia no crédito, já estatizava tudo. Eram pioneiros da inflação e desse modelo econômico que a gente tem hoje, e os militares depois só deram continuidade a isso, né? Os militares a República, no geral. A República continuou os problemas da monarquia. Basicamente, eles continuaram e tentaram algumas coisas, até pioraram, né? Mas, de certa forma, a monarquia também era um pardieiro. Os caras também tinham esse problema de corrupção. Pra caralho, assim... quebrou o Barão de Mauá para financiar a guerra internacional.
Exato, ele quebrou o país. A gente teve que... Sim, a gente teve que literalmente declarar a falência do Banco Central e iniciar outro Banco Central, juntando dois bancos que tinham quebrado, sabe? Era um negócio maluco. Era mesmo, o Dom Pedro II fazia a mesma contabilidade criativa da Dilma, né? É um negócio que o pessoal esquece. Algum comentário? Aliás, no Brasil tinha uma coisa que era até pior, né? Pelo que eu fui ler, que o Brasil nem tinha Banco Central direito, era o Banco do Brasil que fazia essa... Ele era o Banco Central, ele era banco comercial e era banco de financiamento de infraestrutura. Sim, ele era o Banco do Brasil, ele era um banco que tinha poder de emissão. E aí, quando ele começava a se ferrar, a coroa dava poder de emissão para outro banco. E isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, e eventualmente esses dois bancos faziam um M&A primitivo da época ali, virava um novo Banco do Brasil, mudava de nome, e os caras tentavam começar o esquema de pirâmide de novo, sabe? É bizarro. Sim. Era uma coisa bizarra o papel do Banco do... Eu li numa tese sobre uma reforma dos anos 50, que o Banco do Brasil fazia tudo isso. Criaram o Bacen e o BNDES para tentar separar o Banco Central dessa putaria que era o banco ser o banco de desenvolvimento, o Banco Central e Banco Comercial e Crédito Agrícola. O banco fazia tudo. Eles separaram para diminuir o conflito de interesse do negócio. Pois é, e acabou não dando tão certo assim também, né? Que ao invés de ter um Banco Central, você acaba tendo 5 interferindo ali no mercado. A gente acabou só dando mais cargo público para o pessoal usar de cabide político. E eu tenho uma pergunta. Já que a gente evocou a imagem aqui do JK e ter essa aura mística dele como ele sendo o grande responsável, então, uma vez que o problema já era histórico, já tinha os antecedentes de quase um século, qual foi o papel afinal do JK para Então, o problema que já era histórico, né? Ele continua, por exemplo, ele começa com Vargas, que começou a estatizar a malha ferroviária brasileira, principalmente porque tinha muita companhia que estava quebrando, porque o sistema de gerenciar a linha deficitária estava dando merda com a concorrência do modal rodoviário. E depois do Vargas, começam 3 projetos de desenvolvimento que em parte deram origem ao desenvolvimentismo brasileiro, em parceria com os Estados Unidos, que são a Missão Cook, a Missão Abink, e uma que é pouquíssimo mencionada, que é a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, que operou entre 52 e 54 no Brasil, no governo Vargas, com a ajuda de técnicos brasileiros e norte-americanos. Eles propuseram várias medidas, como a desativação de boa parte da malha ferroviária brasileira, porque era a linha que não conseguia competir com o caminhão. Propuseram a estatização a unificação de várias estatais numa companhia só, que viria a se tornar a Rede Ferroviária Federal S.A., e propuseram a mudança do perfil de transporte das ferrovias para o modelo de commodity que a gente conhece hoje. Então, na verdade, assim, esse papo do JK, assim, eles dão a bola para o JK, mas não foi ele que planejou nada, foi o Vargas. Sim, antes de você continuar, explica para o pessoal o que é esse modelo de commodities que a gente tem hoje. Você fala bastante disso no primeiro livro seu, no segundo eu ainda não li, não, o mais novo, mas aquele das ferrovias, mercado e política pública, você fala bastante sobre esse modelo de commodity. Explica para o pessoal o que é e como é que funciona o mercado ferroviário no Brasil hoje. Sim, né? Então, o que eu vou falar não é tanto só do Brasil, mas algo que aconteceu em várias variações no mundo inteiro, né? Que é o seguinte: ferrovia até a década de 50 transportava de tudo. Os caras faziam mudança por trem, transportava cabo de vassoura, caixa de banana, leite, tudo que é mercadoria de todo tipo, e um fluxo que era completamente fracionado. Tinha milhares de clientes de um vagão só, estação tinha armazém para guardar mercadoria, tinha trem misto que circulava, trem de carga, correio com trem de passageiros. Era um negócio bem caótico, assim. Era no mundo inteiro, era no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa inteira era assim também. Sim. E com a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos foi quando decidiram
criar um modelo de transportar, por exemplo, carga que é em saco, que nem café, começar a transportar por granel, começar a transportar carga pequena por container, e focar em produto de maior volume e deixar essas pequenas coisas para transporte rodoviário. Isso aconteceu no mundo inteiro, nos Estados Unidos também. E aconteceu por pressões de mercado e porque é um modelo mais eficiente, ou aconteceu por intervenção estatal? Um pouco dos dois, né? Porque o modal rodoviário conta com uma vantagem que a ferrovia não tem, que é contar com a infraestrutura bancada pelo governo. E é uma coisa que começou a se expandir muito no século XX, quando os governos começaram a construir o sistema público de rodovias. No Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Basicamente, o governo constrói a rodovia subsidiando o mercado rodoviário, mas se você quiser construir uma ferrovia, você tem que construir os trilhos você mesmo. Sim. Saquei. Isso contribuiu para tirar muita carga de ferrovia. E isso levou também, em parte, a essa racionalização que a gente conhece hoje, que é para diminuir a mão de obra. Em parte, era para diminuir a mão de obra da ferrovia e aumentar a eficiência nos processos. É que, assim, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, os caras pegaram isso e levaram a milésima potência. Tipo, aqui hoje, trem basicamente só transporta minério de ferro e soja. Sim. Embora isso é mais diversificado lá nos Estados Unidos e na Europa. Pelo que você falou, as nossas linhas são extremamente ineficientes na sua construção, né? Então os caras têm que cortar tudo que é custo possível mesmo. A Comissão Mista Brasil e Estados Unidos do Vargas, que propôs a erradicação de quase uns 25% da malha ferroviária e a modernização, um projeto absurdo de financiamento em real, em dólar, em cruzeiro em dólar, que era o cruzeiro na época moeda, para modernizar, comprar locomotivas e vagões de carga maiores e mais pesados para aumentar a produtividade das linhas que dava para melhorar. A Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, inclusive, é quem criou o BNDES, que na época se chamava BNDE, para financiar obra de infraestrutura. O BNDES nasceu para financiar a modernização do sistema ferroviário. É a mesma coisa que nos Estados Unidos. Esse processo de estatização do mercado ferroviário foi a ponta de lança para o mercado, para o processo de estatização da economia como um todo. Uhum. Pô, eu não sabia disso. Sim, a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos também propôs juntar, tipo, umas 20 e tantas estatais falidas que o governo tinha na Rede Ferroviária Federal S.A., que juntou mais ou menos 22 ferrovias e era para racionalizar e modernizar o sistema. Que algumas pessoas, na verdade, que eu conheço, dizem que a rede foi um erro, né? Porque ela era uma estatal que fazia subsídio cruzado, ela pegava dinheiro das ferrovias que davam lucro e dava para a malha nordestina, por exemplo, que dava um prejuízo atrás do outro. Sim. Tem gente que dizem que foi um erro, que era melhor ter mantido as ferrovias originais. Opa, cortou o que eu falei? Não, deu para ver tranquilo. Beleza. E que isso foi feito na época já do JK, e o JK foi um dos caras que promoveu amplamente essa noção de que o rodoviário ia resolver tudo, que é algo que também teve na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa você teve um processo desse de destruição da malha rodoviária também? Teve similar, sim, no Reino Unido também. Os caras deixavam a British Rail, que era a companhia estatal deles, dando prejuízo lá, porque os caras achavam, deixa essa bosta aí dando prejuízo, que uma hora a gente fecha todas as ferrovias do país e funciona tudo com rodoviário. Eles adotaram a política de autodestruição da ferrovia aberta. Sim. E foi só com o choque do petróleo que eles acordaram e perceberam que não dava para depender tanto de caminhão. Aliás, uma coisa curiosa, sabe que a Margaret Thatcher era vista como anti-ferrovia? Sério? Sério. Porque ela queria cortar os subsídios das ferrovias? Em parte porque ela queria cortar os subsídios. Bem, certo, porque ela achava que tinha um negócio e tinha que parar em pé sozinho. Mas errado porque ela achava que era uma relíquia do passado. Ela achava que trem era uma relíquia do passado, que estava destinada a desaparecer.
Mal sabia ela que uma das coisas que mais fomenta o turismo na Europa é a malha ferroviária dos caras, né? O fato de que você entra num trem e vai para outro país tranquilamente, barato. Real. Sim. E mesmo no Reino Unido, que é um país que tem ferrovia, foi relativamente negligenciado lá. A British Rail, por exemplo, ela recebia bem menos incentivo e verba do que as equivalentes da Europa continental. Caralho. E eu tenho uma pergunta nesse sentido do choque entre o setor automobilístico, o setor rodoviário com o setor ferroviário, e que se teve algum episódio, algum fenômeno assim de se ter começando a formar o lobby entre o pessoal do setor automobilístico e rodoviário de forma intencional, ou se o governo começou a fomentar isso para precisamente desmantelar. O que veio primeiro nessa história? Se foi o ovo, a galinha, se foi o pessoal pressionando para desmantelar, ou se o Estado percebendo que tinha uma possibilidade de usar esse outro setor para desmantelar o setor ferroviário? Olha, era algo um pouco da classe política que passou a ver o modal rodoviário, a ver estrada como algo que era do futuro, que nem ferrovia era visto como algo do futuro no século XIX. No século XX, a classe política em geral, por exemplo, os nossos políticos, os militares, inclusive, eles acreditavam que rodoviário ia resolver todos os problemas logísticos do mundo e que trem era uma coisa fadada a desaparecer. Isso era no mundo inteiro. Os caras se achavam modernos copiando a política do Império Romano, É, né? sim. Realmente. É uma cópia, igualzinho. Os caras construindo estrada, o governo construindo estrada e achando que isso está fazendo algo muito moderno. Sim, sim. No Reino Unido teve isso também, né? Eles ficaram anos sem construir linhas de metrô porque eles achavam que carro ia resolver todos os problemas urbanos de Londres. Pois é, e hoje em dia Londres é uma das cidades que tem mais problema com trânsito na Europa inteira. Os caras literalmente têm um pedágio urbano gigantesco para diminuir a quantidade de carro que circula ali dentro. O estacionamento é caro até o talo. E se não fosse o metrô, Londres estaria intrafegável, basicamente. É, sim. E o metrô justamente ficou sem construir linha nova no período que era estatal. Surpreendendo. Hoje ele ainda é estatal, mas só receber outros olhos do governo. Sim, sim. Só um PSzinho, pessoal chegando mais, dando boa noite aí, boa noite para todo mundo que está chegando agora. Estamos com um número grande, aquele pedido de sempre, de vocês deixarem o like, compartilharem e tal. Enche o saco de vocês, enche o saco meu ficar fazendo esse pedido, mas funciona. Sempre que eu lembro, vocês dão like, isso ajuda a gente com o algoritmo aqui do Rumble. O Ronan Passos tá fazendo alguns comentários aqui. Não, ainda não chegou pergunta, pessoal. Acho que você tá contando bem a história. O Ronan resolveu falar que o Bill Pedroso é bonitinho. Bonitinho não, eu sou uma delícia. Mas ele tá falando também de uma postagem que falava que de um tempo atrás que ele viu, falava que no tempo da monarquia a inflação era muito baixa, no tempo do Império brasileiro, português, a inflação era muito baixa, que ele não sabe se isso é verdade ou não, porque ele nunca checou os números. Isso é uma mentira deslavada. Assim, você tem dois fatores que são interessantes para entender a inflação no Império brasileiro, no Império Português. O primeiro é que a intervenção estatal naquela época não se mede tanto por inflação quanto hoje em dia. Porque você tinha coisas muito mais restritivas naquela época em termos de violação da propriedade privada, que são impensáveis hoje. Por exemplo, licença para importar e exportar monopolística, sabe? Umas coisas que hoje em dia é como se o Lula chegasse e falasse, não, só a Odebrecht pode pode importar concreto para o Brasil. Sei lá. Era esse tipo de coisa que você tinha na época do Império e que é muito grande, mas só da inflação em si, a coroa portuguesa era famosa por ter uma prática chamada de quebrar a moeda, que eles literalmente ficavam diluindo o conteúdo metálico da moeda brasileira e falsificando moeda a rodo mesmo, jogando essa moeda de volta no mercado para pagar a dívida, e o pessoal ficava pistola, mas não podia processar a coroa,
Então, assim, é por isso que ela quebrou múltiplas vezes ao longo de um século ou dois, sabe? É impensável a ideia de que a coroa portuguesa era baixa em termos de inflação. Mas isso não é novo, o Império Romano já fazia isso. Se você pegar as moedas do começo do Império Romano e as do meio do final, você vê que a quantidade de ouro na moeda vai diminuindo. Os caras vão fazendo debasement da moeda, eles vão diluindo o ouro na moeda para aumentar a base monetária. Sim, o César, ele literalmente ele viajava com uma cunha móvel. Ele viajava com uma impressora de dinheiro, onde ele ficava, enquanto ele fazia a campanha de guerra, ele pegava o ouro, diluía, botava um metal pobre ali para ir financiando a guerra com moeda falsificada enquanto ele ia fazendo a campanha, sabe? Essa ideia de que estados mais primitivos, estados monárquicos, imperiais, têm um apreço pelo bem comum, é exatamente a propaganda estatista desses caras e que o pessoal hoje em dia compra, sabe? Sim. É um negócio maluco. Outra coisa que a galera geralmente pega como exemplo de monarquia, obviamente pensa no Reino Unido. Pois é. Não pensa em monarquia das bananas, que nem Brunei, Suazilândia, Brasil. Pois é. Pensa em monarquia das bananas, cara. Pois é. O Reino Unido sempre vai ser melhor que o Brasil, porque eles têm uma cultura relativamente melhor que a nossa, independente de ser monarquia, independente de ser república, sabe? A não ser que a gente mude fundamentalmente a nossa cultura, a gente não vai passar os caras. Mas, aproveitando que a gente está saindo um pouquinho de ferrovia, queria saber o que você está achando do Brasil em geral agora. Não sei se para você, por causa do trabalho na academia, você tem algum grilo de falar dessas coisas. Se tiver algum problema... Não tenho. Então... Puta, ainda tem bastante coisa para contar de ferrovia. Tem o regime militar ainda, o marco legal, que o governo quer rever com o marco legal. Então, para não perder o ritmo, eu achei que a gente tivesse na mesma merda desde então. Não, continua a história, então, e depois a gente sai da... bastante mudança. Então conta a história e depois a gente sai de ferrovia. Sim. O que rolou, então? Regime militar, a ampla construção aí do sistema rodoviário, que prejudicou também as ferrovias e manteve tudo... Os militares que criaram basicamente esse paradigma de que rodoviário resolve tudo, o trem servia para exportar pouca coisa, só minério e commodity. Tanto é que eles construíram pouca ferrovia. Construíram a ferrovia do Aço, que hoje é da MRS Logística, que era uma obra que os caras projetaram assim, um lastro fudido, trilho fudido, um perfil de reta maravilhoso, com não sei quantos milhões de túneis. É uma obra que gastaram um absurdo de dinheiro, produziram no final uma ferrovia depois de 17 anos, que era uma pequena fração do que era o projeto original, e construíram a Estrada de Ferro Carajás, que é basicamente uma esteira de minério lá da Vale, que era estatal na época. Ou seja, para quem é aficionado em trem, é um projeto massa, mas em termos de se pagar economicamente, não foi muito inteligente, é isso que você está... É que ferrovia de minério tem um problema que, assim, é um bicho particular do mundo ferroviário que só serve para aquele projeto de minério, não beneficia quase porra nenhuma, além disso. Esse é o problema da Carajás e da Ferrovia do Aço. É linha que serve basicamente para pouca coisa. Aliás, os militares, eles tinham um puta projeto de fazer a Ferrovia do Aço em via dupla e eletrificada, com um projeto caríssimo. Demoraram pra cacete, o Brasil começou a quebrar depois da década de 70, porque os caras faziam naquela época do milagre econômico uns projetos super pica, miraculoso, aí depois chegou a década de 80, o choque do petróleo, foi tudo por água abaixo. Sim. A Ferrovia do Aço terminou que ela saiu em via simples, e os trens de minério da MRS que vão para CSN lá em Volta Redonda, o trem vai pela Ferrovia do Aço e volta pela linha do centro que já existia, que era da Central do Brasil. Sim, os caras tiveram que fazer um armengue no meio da obra porque quebraram o país, basicamente. Porque tinha um problema que é bem crônico nessa ferrovia, que circula aquele trem de minério com 300 e poucos vagões lá, um bicho enorme, circulava com trem de passageiro, circulava com trem pequeno, circulava com encomenda expresso, era um caos essa linha do centro, da Central do Brasil, por causa disso. Tinha que circular um monte de coisa incompatível dentro da mesma linha.
Saquei. Então a construção, o que você tá falando, para mim que não manjo tanto do mercado de trens, é surpreendente. O que você tá falando então é que uma linha ela deve ser na hora que você constrói, ela deve ser construída para um determinado tipo de trem. Quando você mistura sim, claro. você tem um problema grande nas mãos, é isso? Sim. E depois do regime militar, quando o Brasil quebrou em 87, 88, lá dentro da moratória, veio a privatização do FHC, que era um projeto que começou com o Collor, mas o FHC continuou. E foi relativamente problemático para as ferrovias, porque foi feito no FHC, que era um cara que era um social-democrata, não era... As privatizações do Collor relativamente são mais liberais. Sim. Porque são coisas em que, por exemplo, o governo saiu completamente do setor que ele era dono. Que nem a CSN, os em Minas, lá, nas épocas do Collor, o governo vendeu e se livrou completamente. Quer dizer que o FHC não é de direita, então? É isso que você está falando? Não era, não. Basicamente, o que fizeram na privatização foi concessionar, tudo na mão de... Aglomeraram um monte de malha, fizeram as concessões tudo de forma igual. Por exemplo, concessionaram linha de carga geral de São Paulo da mesma forma que concessionaram a Estrada de Ferro Carajás, que são ferrovias completamente distintas. E o Brasil terminou por adotar esse modelo da Estrada de Ferro Carajás, que é o que a gente conhece como heavy haul, que é tração pesada, em praticamente o país inteiro. E por isso que hoje a gente tem metade da malha ferroviária ociosa e poucas linhas com uma produtividade absurda. Sim. Mais um dos problemas do planejamento central, né, que é tentar nivelar tudo com uma coisa só. E nivelaram toda a operação do modelo só, desativou e inviabilizou boa parte da nossa malha. Sim, é a famosa privatização do capitalismo de compadrios, né? O cara, ao invés de simplesmente deixar o mercado negociar como os agentes de mercado sabem negociar, ele tenta padronizar e acaba vendendo para compadre do governo, né? Então, mas qual que foi, em termos mais concretos, qual que foi a diferença da privatização do FHC para a privatização do Collor? O que o Collor tirou de mão do Estado no mercado que o FHC não tirou? O Collor tirou de mão do Estado, ele tirou algumas coisas, que nem as siderúrgicas, por exemplo, que eu lembro. Depois o Programa Nacional de Desestatização foi para o Itamar, que já era um cara meio resistente à privatização de várias coisas, que nem a CEMIG lá em Minas. E depois foi para o FHC, que fez aquelas mais complicadas, ele comprou o Congresso lá para a reeleição, teve que fazer agência reguladora, um monte de concessão aí para o Centrão. Saquei. E deu no que deu hoje, né? Nesses mercados regulados que resultam nessa concentração que a gente conhece hoje. Sim. Então o Collor ele não tentou regular, ele vendeu mesmo e largou na mão do mercado? O Collor vendeu mesmo e se livrou das coisas. Ah, que da hora, não sabia disso. Sim. O PND, ele tem uma diretriz, ele segue um foco completamente diferente ao longo do tempo. O do Collor, relativamente, foram as melhores. Depois do Itamar e o FHC, que começaram a fazer as privatizações mais reguladas e tudo mais. Sim. E o que mudou desde o FHC até agora? O que mudou é que o Bolsonaro ele até tentou reverter um pouco isso com aquele marco legal das ferrovias, que já era uma ideia que foi apresentada pelo Serra em 2018, virou projeto de lei, apresentado pelo Jean Paul Prats, né? É uma coisa que eu acho engraçado, né? Um senador do PT com uma pauta de livre mercado. Sim. No Brasil. A gente sabe que esse pessoal tá à venda para quem quiser comprar, né? Então... Uma proposta de flexibilizar a entrada de empresas no mercado, que foi feita pelo Serra, apresentada por um cara do PT, e depois foi finalmente aprovada aí pelo governo Bolsonaro em 2021. E o que mudou esse marco legal? O marco legal trouxe o regime de autorização, que é mais flexível que concessão. Eles eliminaram um pouco a zona de privilégio, que era uma prática centenária que o Brasil tinha. Que o Brasil tinha uma coisa que era a zona de privilégio, que era assim, onde alguém construiu uma ferrovia, o cara tinha uma faixa de domínio onde ninguém mais podia construir uma ferrovia concorrente. Caralho!
Isso resulta que o Brasil tem poucas rotas ferroviárias que são concorrentes entre si. A maioria das cidades era servida por uma ferrovia só. Para proteger da livre concorrência. Sim. Meu Deus. Eliminou um pouco isso e deram um prazo de concessão um pouco mais flexível, de 25 a 99 anos e pode ser renovado indefinidamente. E qual que é a diferença da concessão para autorização? A concessão você precisa provar que é de interesse público? Qual que é a grande diferença? A concessão tem isso, concessão só por leilão, como atualmente o Brasil faz com esse modelo bem eficiente, né, que a Valec constrói a linha e depois concessiona isso daí para alguém. Sim. Aquelas linhas que nem a Ferrovia Norte-Sul, que levaram 35 anos para ficar pronta e ainda não está pronta. Sim, sim. E autorização é um negócio mais... Eu sou de Salvador, você tem uma coisa que você não precisa me convencer de quanto que o Estado demora para construir trem. Porque aquele metrô de lá foi a minha infância inteira e a adolescência inteira para ficar pronto. E Salvador deixou o subúrbio ferroviário que já existia aí degringolar pra cacete e desativou ano passado, né? Completamente. Aquilo ali deixaram degringolar o negócio agonizando 20, 30 anos, meu. Sim. Surreal, é surreal. O subúrbio de Salvador, ele era uma linha grande até, era eletrificada, movimentava 120 mil passageiros por dia, terminou movimentando 15 mil. Nossa. É bizarro. E você teve todo tipo de lobby de companhia rodoviária, companhia de ônibus para cortar financiamento. Cara, eu lembro que teve uma época onde os caras compraram, fizeram a linha com um determinado tamanho de bitola ali e compraram o vagão de trem que era incompatível com a porra do trilho. Sabe? É esse nível de caos de planejamento. Sim, isso já vi acontecer mais de uma vez. Sério? Aqui no Brasil ou em tudo que é Banana Republic ou até nos Estados Unidos, você já viu isso? Qual que é o nível de... Típico de Brasil. Nos Estados Unidos até que nem tanto. Justo. Acontece essas cagadas. Justo. Mas é típico de Brasil isso daí. Intancável. Como sempre, intancável. Continuamos. Intancável mesmo. E alguma perspectiva... Desculpa, pode ir para o seguinte. Pode falar, Lucas. Falei bastante. Alguma perspectiva que tem durante o balanço no governo Lula 1, 2, Dilma 1, ou foram continuistas da política da FHC? Os governos quase todos foram continuistas, né? Ninguém mexeu muita coisa com ferrovia. O Lula e Dilma não mexeram nada, só continuaram aquelas obras da Valec lá que demoram uma eternidade para ficar pronta. A única mudança agora foi o marco legal, que agora querem rever, né? Porque parece que criaram muita ferrovia de papel, que é o cara criar... Qualquer um vai lá, abre uma solicitação de ferrovia e... Aí quando os caras vão examinar, a empresa tem um capital social de R$1.000, por exemplo. E qual que é a lógica por trás disso? Por que o pessoal faz essas ferrovias de papel? Provavelmente a lógica ou é vender concessão depois, ou é laranja das próprias concessionárias aí, que está querendo criar uma ferrovia aí, para depois, se alguém quiser construir de fato, algo que vai competir com a Rumo, por exemplo, o cara vai lá e processa, dizendo que ele já tem uma autorização ali. Caralho. Ou seja, o pessoal tá literalmente marcando o lugar, marcando o território ali. Marcando território. Meu Deus. O governo quer rever um pouco essa ferrovia de papel. Da... Ou é malandrão aí que compra a concessão, que é que nem tinha no século XIX, né? Que qualquer bacana ia lá tomar um café no gabinete do governo, saía com uma concessão debaixo do braço. Sim. Aí depois, quando alguém queria executar de fato a concessão, o cara revendia o direito da concessão por 3 vezes o que ele pagou. Sim. Acontecia isso muito, inclusive no Império. Imagina, virar cambista de concessão. Cambista de concessão, basicamente. Tinha isso no Brasil, cara. Caralho, o brasileiro é foda. Intancável completamente. A gente consegue arranjar todas as formas possíveis de ganhar dinheiro com malandragem. É incrível. Aliás, uma das coisas que o governo republicano fez no começo foi tocar e revender, executar todas as ferrovias de papel aí dos cambistas de concessão do tempo do Império. Sim. Os caras pegaram lá
Os caras pegaram e declararam caducidade de uma cacetada de contrato e liberaram outros para construírem. Da hora, da hora. E você consegue enxergar alguma coisa desse tipo acontecendo hoje, ou você acha que não tá na pauta do governo e não faz sentido? No Brasil, não sei se está muito na pauta do governo, se vão fazer ou não, mas eu acho difícil, principalmente no governo Lula, sair um pouco dessa dominância aí das concessionárias, que fazem lobby para a concorrência, né? A Rumo, por exemplo, faz um puta lobby aí para concorrer com a Ferrodrão. Eu já ouvi dizer num grupo, tipo, eles que financiam o ativismo socioambiental na reserva indígena, onde a Ferrodrão vai passar, que é para impedir ter uma concorrente para escoar soja, além da Rumo. Sim, sim. E eu acho que esse governo vai ser difícil mudar. Você estava bem otimista. Eu lembro quando a gente se bateu para tomar um em São Paulo, era o que, 2020 ali, a última vez que a gente 2021. Se viu. 2021, você estava bem otimista com o governo Bolsonaro, você estava falando de projeto de ferrovia no Nordeste, tudo. Você acha que isso aí foi por água abaixo? Tem coisa que... Não sei, tem coisa que vai continuar, né? O Tarcísio, como governador, ele é bem eficientista, talvez ele continue vários projetos que estão aqui em São Paulo. Ele tocou realmente novas linhas de metrô, está tocando o trem intercidades para Campinas. Tá relativamente, em São Paulo, relativamente vai andar. Saquei. Então, o problema é mais no âmbito estadual do que federal, então. Agora, em São Paulo vai andar, agora no resto do Brasil, não sei. O Lula declarou que vai continuar, ele e o Steinbrück ainda vão continuar aquela porra da concessão da Transnordestina, Sim. que é uma obra que já faz anos e não sai do papel. Sim. Agora a Transnordestina falou que vai desistir do ramal do Porto de Suape. Deram para outra empresa. Meu Deus do céu. E shortline no Brasil? A gente tem shortline? A gente não tem? A gente poderia ter? Qual que é a situação da shortline do Brasil? No Brasil não tem oficialmente, né? Nenhuma? Na definição americana de ser uma ferrovia com maior flexibilidade de coisa, não tem, né? A menos que convertam para autorização algumas pequenas que tem aí, que nem a Ferroeste lá no Paraná, uma ou outra coisa aí pequena, mas por enquanto não sei. É que o Brasil tem um problema que a gente incentiva muito o modal rodoviário ainda, né? Sim. Tanto é que foi no governo Lula que o BNDES encheu de crédito aí no mercado para caminhoneiro renovar a frota, matou muito fluxo de carga geral de ferrovia, principalmente aqui em São Paulo. Saquei. Você quer dizer, o governo encarece o combustível e depois suborna o caminhoneiro, né? É uma coisa um tanto esquizofrênica a nossa política de transporte, né? A gente faz todo esse incentivo para caminhoneiro, enche de crédito para caminhoneiro comprar caminhão, e depois agora os caras querem subir o combustível, que já é subsidiado o diesel para caminhoneiro, um negócio totalmente esquizofrênico a nossa política de transporte. O Brasil dá subsídio e depois taxa o subsídio, é um negócio maluco. Sim, é ridículo. É que nem os militares faziam, né? Eles tentavam diminuir a dependência do petróleo com ferrovia eletrificada e tacavam subsídio de gasolina e petróleo via Petrobras. É maluco. É maluco. Eles tentavam diminuir a dependência do caminhão com projeto ferroviário, que nem o corredor Santos-Uberaba da FEPASA, e incentivava caminhão a rodo. Era um negócio maluco, assim. E duas perspectivas que eu quero ter de você agora. Se você conseguisse fazer o Lula virou ditador e agora ele chegou e falou: João, você tem carta branca para desenhar a regulação brasileira de ferrovia. O que você faria? E, do outro lado, se você tivesse um pouco de capital político, se você pudesse fazer uma mudança pequena na regulação brasileira, o que você faria? Cara, a parte difícil é que, assim, primeira coisa, cortar subsídio para caminhão. E parar de incentivar coisa via BNDES para incentivo rodoviário. Tipo, teria que deixar o mercado atuar para financiar a linha de trem, que é o que eu acho que podia ter, já que existe o BNDES, né? Sim. Lançar algum projeto
para financiamento de linha de trem mesmo. E creio que é isso, porque um dos problemas é a própria política energética do Brasil, por exemplo, né? Porque a gente subsidia petróleo para caminhoneiro ter diesel subsidiado, por exemplo, né? Enquanto isso, a gente tem um maior potencial hidrográfico que casaria bem com o mercado de trem à base de eletricidade. Sim. Tem energia renovável, por exemplo. É uma coisa, tem merda no Brasil que não é coisa de um Lula, de uma Dilma, de um Bolsonaro qualquer, é coisa do país mesmo. Tipo, vem desde o regime militar essa porra. Sim. Faz sentido. Então, se você tivesse que mudar uma coisa, seria cortar o subsídio do petróleo e da gasolina e do diesel para deixar o mercado concorrer de forma deixar o mercado se ajustar minimamente e já existe o BNDES e criar uma linha de crédito para financiar a ferrovia. Sim. E se você conseguisse fazer o que você quisesse com a regulação, se não tivesse esse problema do capital político, como é que você regulamentaria ou não regulamentaria o mercado de trem? Como é que você balanceia, por exemplo, a livre concorrência com a limitação geográfica, com a segurança para questão de descarrilhamento e tudo? O que você faria? Como fazer isso casar é difícil. Provavelmente teria que privatizar a Petrobras para o governo parar de se livrar dessa interferência política com o petróleo. Que, aliás, uma coisa esquizofrênica mesmo no ambiente da esquerda, né? Que a galera fala que carro e caminhão é combustível fóssil poluente. Mas subsidia, porque o petróleo é nosso. Mas o governo fica subsidiando isso com diesel barato. Sim. É incrível. Teria que cortar, privatizar a Petrobras para o governo se liberar parar com essa política populista e também começar a desestatizar o sistema de rodovia. Tipo, corta o IPVA que o governo ganha aí e dá para concessão e manda os caras se virarem com pedágio. Murray Rothbard e Walter Block aprovam essa mensagem, né? Sem o Estado, quem é que vai construir as rodovias? A mesma pessoa que construía a ferrovia no setor privado. Sim. E basicamente, porque tirando isso, você elimina muito a competitividade de rodoviária. Sim. Isso que volta a aumentar a competitividade de ferrovia. Sim. Você subsidia o modal rodoviário e larga o modal ferroviário. Sim. Saquei. O governo subsidia, né? Na Europa eles fazem isso, só que eles fazem um problema inverso, né? Eles subsidiam a infraestrutura ferroviária também. Sim. Então você dá dinheiro para um cara competir, dá dinheiro para outro cara competir, ao invés de deixar a livre concorrência agir. Sim, o Brasil e os Estados Unidos fazem só de um lado, né? Subsidia só o rodoviário. Saquei. Puta. Faz sentido. Deve ser por isso que a Europa tem o sistema ferroviário mais presente, pelo menos. Eu nunca ouvi falar de pessoal pegando muito trem para passageiro nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. Opa, travou legal. Alô, João? Vou aproveitar essa travadinha para pedir para vocês deixarem o like aí, se inscreverem no canal, recomendarem o canal para alguém. E manda suas dúvidas. A gente está chegando aqui ao final do nosso papo sobre trem com o João e sobre o mercado de transportes. Talvez, vamos ver se a internet dele não caiu completamente. A gente, de fato, chegou ao final. Mas ainda queria perguntar para o João algumas coisas da opinião dele sobre o Brasil em geral e sobre a situação atual do mundo, porque ele sempre foi um cara que manjou não só de trem, essa é a especialização dele, mas também de várias outras coisas. É um economista muito competente. Eu ia até uma outra coisa que eu ia perguntar para ele, né, que se aparecer aí de volta, é onde que está tendo algum mercado emergente, onde é que ele detecta isso, uma vez que o Ocidente, Estados Unidos e Europa dilaceraram. Boa. Eu sei que é a própria China, que a gente tanto fala aqui com tanto carinho, com tanto amor, tem desenvolvido na última década, assim, até para fazer conexões entre polos industriais que estão espalhados pelo país. A própria Shenzhen com Pequim,
e tal, tem desenvolvendo uns sistemas, no mínimo, interessantes. Claro que a moda é estatal, com todos os defeitos estatais, mas eu percebo que esses países com grande imensidão territorial... Porra, boa, ele tá voltando já falei com ele aqui. Maldito. O pessoal tem problema com a internet mesmo no Brasil. Sexta passada a gente teve problema com o nosso entrevistado. É que tá um movimento coletivo da gente debater com o Glenn Greenwald. Pois é. O pessoal fica sem argumento no meio do programa, sai correndo. Deixa eu ver. Pô, seria interessante mesmo essa pergunta da Ásia, porque o pessoal, principalmente aqueles carecas arrombados lá, o Roncaglia e afins, ficam exaltando esse modelo asiático. Seria interessante ver o que o João acha. Perdão aí, pessoal. Segurem com a gente mais um minutinho, que ele já volta. Pode interagir alguns comentários aqui também. Também, mas os comentários a gente já comentou. Aliás, não, tem alguns novos aqui. Tem o do Double 6, que tanto no Império quanto na República tivemos ministros metalistas e ministros papelistas. Cara, é menos uma questão de intenção dos ministros e mais uma questão da natureza do nosso sistema. O Brasil, ele nunca teve um regime metalista. Porque um regime metalista não é um regime onde você, por mais pareça contra-intuitivo, não é um regime no qual você simplesmente usa metal para fazer a sua moeda. Sabe, o regime metalista, ele é um regime onde qualquer pessoa pode cunhar moeda a partir de uma certa denominação de metal. Você tem a cunhagem livre, a cunhagem difusa, e o governo não interfere nisso. Então não adianta, se você tem, que nem a nossa coroa sempre teve, um regime que usa moeda de metal, mas só o governo pode cunhar, e o governo, ao seu bel prazer, consegue inflacionar, corroer o conteúdo metálico da moeda, isso não é um regime metalista, porque isso não tem a mesma qualidade de um regime metalista que, como o grego, por exemplo, tinha, e uma moeda que manteve o seu valor por 400 anos, basicamente. Ele se assemelha, por mais que use metal, ele se assemelha muito, muito mais ao regime de moeda de papel que a gente tem hoje. Não chega a ser tão ruim quanto, porque o lastro da nossa moeda de hoje em dia, o lastro da nossa moeda, do nosso papel moeda hoje em dia, não é nem um metal que é corroído, o que já é ruim. Ela é dívida estatal, isso dá origem a toda uma outra sorte de problemas, mas não dá para falar que o Brasil já teve ministros metalistas. Eles tiveram ministros que eram a favor desse modelo de circulação de metal, ou que eram a favor do governo não interferir tanto com isso, mas o nosso sistema monetário nunca foi metalista. Até porque eles conseguiam produzir inflação também, né? Exato, mas o João está de volta. Tranquilo. O Lucas estava com uma pergunta interessante aqui para você, né? Acontece. Brasilzão intancável. O Lucas está com uma pergunta boa aí, manda bala. Mas só um comentário sobre a internet primeiro, não é a Anatel que está protegendo a gente, nós, consumidores, dos abusos do mercado de internet. Pois é. Mas a minha pergunta, ela é no sentido de como é que você visualiza, assim, essa situação no mundo asiático? E se você identifica o mercado emergente, porque está se tratando na China alguns modelos de construção à base do dirigismo estatal, de ampliação das ferrovias lá, que é muito celebrado por economistas estatistas, como o André Roncaglia, o Elia Jabor. O que você identifica nessas tendências, assim? Se você tem alguma informação, alguma contribuição para dar até numa análise crítica desse processo no mundo asiático? Com a China não tem... Difícil replicarem isso, né? Porque no resto do mundo, né? Porque a maioria dos governos já está endividado até o talo.
E eles não têm como gastar tanto dinheiro com infraestrutura ferroviária para construir que nem a China, né? Porque a China não tem esses problemas de governança que tem no resto do mundo, né? Eles falsificam a moeda, eles imprimem o quanto eles querem, gastam o quanto quer, que ninguém nem sabe. Divulga também o quanto quer. Eu nem levo a sério da estatística chinesa, porque, tipo, eles mesmo que divulgam o acidente deles, né? Sim. A taxa de, eles divulgam, eles que escolhem, né? A taxa de acidentes, a eficiência, todos os indicadores, né? Tipo, caralho. dá para considerar. É que nem a Cuba que não tem analfabeto, né? Não tem analfabeto, né? É que nem não tem mortalidade infantil, né? Porque ele só divulga a mortalidade infantil depois de, acho que 5, 6 meses, né? Pois quando a maioria das crianças já morreu. Então, por isso que eles eram a mortalidade infantil. Então, você acha que esse negócio de que a China está com uma malha ferroviária gigantesca e um sistema... não é nem que eles estão, de fato, fazendo obras faraônicas que não vão se pagar no longo prazo, você acha que eles mexem nos dados que eles divulgam mesmo também e nem tem tanto essa malha ferroviária toda? Sim. Eles fazem porque, tipo, é fácil para eles fazer, né? Eles não têm os problemas de governança da estatal gastar muito que tem em país europeu, por exemplo. Sim. É meio que nem as cidades fantasmas da China. Os caras vão acabar fazendo uma malha ferroviária gigantesca que não vai fazer nenhum sentido de mercado. Provavelmente não. Tá, faz sentido. É o que a gente imaginaria. E tem algum lugar do mundo que está se sobressaindo hoje em dia? Em termos de inovação ferroviária e tal? Hoje, com inovação, bem, como sempre, a Europa e o Japão. O Japão? O Japão tem umas coisas interessantes, né? Eles conseguiram privatizar os serviços de passageiro, privatizar metrô, essas coisas, porque eles fazem um sistema que a empresa pode ter outra atividade meio para subsidiar o serviço que dá prejuízo. Que é que nem as ferrovias faziam no passado com o trem de passageiros. Como assim? Você pode ter um banco que tem uma ferrovia e o banco subsidia a ferrovia e você ganha alguma coisa do Estado em troca? Sim. Ganha uma isenção de imposto ou algo do tipo? Sim, que é que nem as ferrovias faziam no passado, né? Transportava passageiro, transportava carga, usava o lucro da carga para bancar o trem de passageiros. Tipo uma lei Rouanet do trem, basicamente. É que isso existe em ferrovia quase desde sempre, né? Porque mesmo nos Estados Unidos e na Europa, eles faziam isso também. Saquei. Subsidiava com um serviço de correio também. Saquei. No Japão faz, tipo, grupo de hotel pode ter ferrovia. Então são empresas para as quais é interessante você ter o trem, mesmo que ele dê um certo prejuízo. Não é que o Estado está fazendo isso de forma artificial, subsidiando o prejuízo deles. Não é com subsídio estatal, né? Saquei. São mercados complementares, então, e o pessoal... Caralho. Isso é bem interessante, um modelo bem interessante. É bem inteligente. Pode ser usado replicado no resto do mundo para manter isso viável sem esse estatal que dá tanto prejuízo. Sim. Cara, isso faz total Porque sentido. Todo mundo tem esse problema com o estatal da prejuízo. Todo mundo. Sim. E qual foi por que baniram isso? Qual foi a justificativa e a história de proibirem esse negócio de você ter uma segunda fonte de renda para subsidiar o trem? Literalmente, eu não sei qual que é o problema e por que isso foi para o subsídio estatal. Mas foi naquele mesmo movimento de estatização. Provavelmente isso. Caramba. Eles usam eles usam coisa complementar, assim. Seria interessante se liberasse esse mercado para poder ter operador privado de passageiro. Sim. Na Europa, nos Estados Unidos. Imagino que não seria possível fazer, em termos de lucratividade, se você conseguisse um bom trem levando até a Amazônia e turismo lá, sabe? É um negócio que faria total sentido. O cara pousa no avião em São Paulo, pega um trem-bala, tá na Amazônia, no hotel. E isso seria extremamente lucrativo. Caralho. Sim, com certeza. Faz total sentido. No Brasil estão tentando fazer algo parecido com a PPP, né, no modelo, mas Sim. Mas aí já é o Estado meio que subsidiando um pouco, né? PPP é um negócio meio que o governo entra com parte do dinheiro.
Como falou o Max Weber privado. aqui nos nossos comentários, toda privatização no Brasil acaba sendo uma concessão que o Estado não larga o osso. A PPP é basicamente isso, né? Parceria público-privada. E saindo um pouco, já que a gente já está se aproximando do final da live, saindo um pouco do mercado de trem, eu queria ver sua opinião sobre o Brasil e o Ocidente hoje em dia, no geral. Como é que você acha que está o estado do país, o estado da nossa cultura, da nossa economia? Fala com a gente. Né? Tá falido, né? Certeza que o Brasil vai quebrar nos próximos anos aí. Eu acho que é bem provável que vai acabar quebrando e vão dar um impeachment no Lula, na real. Sério? Você tá achando isso? Eu acho que é bem provável. Tipo, o sistema mesmo que é o Alckmin, não o Lula. O Lula é o trouxa lá para viabilizar a chapa. Sim. Provavelmente vão dar um impeachment no Lula aí. E vão dar corda pro PT se enforcar, deixa fazer merda. Daqui a 1 ano, 2, dá impeachment nele e bota o Alckmin de vice. Cara, tomara que você esteja certo, porque pelo menos o Alckmin não é o Lula. Mas eu não sei se o Lula vai se enforcar com essa corda, não. Acho que ele muito possivelmente vai acabar enforcando os caras. Por causa aquele projeto que ele já tá lá de guarda nacional. Se isso passa, fudeu geral. Fudeu geral. E esses caras são bons em tomar o poder de forma escusa. E depois de um impeachment da Dilma, os caras não vão entrar de bobeira. Pois é, o sistema já deu esse golpe neles, é isso que me assusta. Mas tomara que você tenha razão, estaremos numa situação muito melhor. Nunca achei que eu fosse rezar pro Alckmin na presidência. Depende, mas tem motivos que fazem isso fazer sentido, como pode ser que o PT repita a cagada de novo, né? Porque eles criaram de novo outra condição que é propícia ao impeachment, né? Que o Lula pegou esse cara, tá radicalizando, e ele botou de vice um cara que é completamente fisiológico pró-centrão. Sim. O Lula tem muita oposição da galera bolsonarista, tem uma oposição enorme. Sim. O Alckmin nem tanto, um cara fisiológico que ele é do centrão que tá lá mordendo sempre. Sim. O centrão é o cara. O centrão governou com o Lula, com o Bolsonaro, com qualquer um. Eles que mandam no país. Sim. E o Alckmin e o PSDB em geral é que tem o PSDB e o PMDB é que tem o grande capital jurídico, né? Que é de fato o pessoal no Supremo que manda e desmanda. Não é um pessoal 100% petista. Exato. É um pessoal mais PSDBista mesmo. Eles têm, se eles quiserem articular, eles articulam o impeachment do Lula. Se pá que passa. Tomara. Bom, vamos acabar nessa nota. O Xandão mesmo é indicado do Temer, né? Hã? O Xandão mesmo, que é praticamente o sultão do Brasil ultimamente, é um indicado do Temer. Sim, né? Sim. Não da Dilma. Ele foi secretário de segurança 2 governos Alckmin, né? Exato. E adorava nos seus momentos de glória mandar a polícia sentar o sarrafo em professor grevista de esquerda. Mas aí eu até gosto do Xandão, tem que sentar o sarrafo aí. Professor, aproveitando que eu tô falando com 2 professores aqui, professor tem que apanhar. Acabar nesse clima bom, então, de esperança de impeachment no Lula. João, foi um prazer gigantesco trocar essa ideia contigo, velho. Então, prazer foi meu, foi muito bom. Pessoal que tá assistindo, muito boa noite para vocês. Obrigado, como sempre, é um prazer muito prazer ter a audiência de vocês. E até amanhã, porque todo dia tem Catalácticos às 6 da tarde. João, em abril eu tô aí pra gente tomar um em São Paulo. Fechou. Eu vou assistir as lives, vou tentar assistir a de amanhã. Eu tenho assistido todas que eu pude do Catalácticos. Pô, da hora. Muito boas as lives. Eu vejo seus comentários de vez em quando. É um prazer ter você aqui também assistindo. É muito bom assistir. Mas aí, abril a gente troca ideia pessoalmente. Vamos ali no Bar da Aline tomar um gin. Fechou. Obrigado, gente. Um abraço, pessoal. Obrigado.